do verso 1 ao versículo de número 10. Saúdo também aqueles que nos acompanham por meio da transmissão desse culto, nessa noite. Que você também possa abrir a sua Bíblia, onde você se encontra nesse instante, e acompanhar a leitura do texto juntamente conosco. Após a leitura, nós vamos orar mais uma vez. Peço que os irmãos permaneçam com sua Bíblia aberta. Nós ainda vamos retornar a esse texto. 1 Pedro, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Todos encontraram? Diz assim, meus irmãos, a palavra do Senhor. Despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Se é que já tendes experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isto está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, versículo 9, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, versículo 10, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Tem aí a leitura do texto. Vamos orar uma vez mais. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Oremos ao Senhor nesse instante. Senhor, nós te louvamos, ao único que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Te louvamos, ó Deus, Rei dos reis e Senhor dos senhores, da qual nós nos reunimos aqui nessa noite para elevarmos a nossa voz, quebrantarmos o nosso coração e ao mesmo tempo sermos instruídos por Tua santa palavra. Fala conosco, Deus, conforta o nosso coração, direciona os nossos passos, e aqueles passos que porventura nós estamos dando errado, que o Senhor possa redirecioná-los, para que o Teu nome seja assim glorificado nas nossas vidas e em nossas decisões e atitudes. Seja conosco uma vez mais. Abençoe-nos, ó Deus, com a porção da Tua palavra e glorifique o Teu nome neste lugar. É o que nós te rogamos, te pedimos e por tudo mais nós te agradecemos em o nome de Jesus. Amém e amém. Quem somos nós? Quem é você nessa noite? Perceba, meus irmãos, que o Brasil ele é conhecido, dentre tantas coisas ruins, seja corrupção, seja depravação da nossa sociedade, no nosso país, mas o nosso país ele é conhecido por um ditado que talvez você já tenha ouvido, e é um ditado famoso. Você sabe com quem você está falando? Essa é uma palavra que muitos da nossa realidade, do nosso contexto, afirmam dizer como se eles soubessem, na verdade, quem são eles. Logo após Pedro exortar esses peregrinos e forasteiros, da qual nós estamos imbuídos, da qual nós estamos incluídos, da qual nós fazemos parte,
Logo após Pedro falar sobre o estilo de vida do crente, rejeitando a antiga vida, renovando a sua vida em Cristo Jesus, focando os nossos olhos para a eternidade, para o novo céu e para a nova terra. Depois de Pedro exortar aos cristãos para que nós venhamos a crescer em vida com o Senhor, Pedro fala agora, nesse capítulo de número 2, a identidade desses peregrinos. Nós estamos peregrinando. Não chegamos ainda à terra prometida, mas nós estamos caminhando rumo a esse lugar, em direção a esse novo céu e a nossa terra, a nova terra. E Pedro vai deixar claro para conosco, peregrinos, qual é a nossa real identidade nessa nossa peregrinação. Observe que Pedro não vai trazer aqui nenhuma advertência pastoral em relação a eles serem membros daquela igreja especificamente. Mas Pedro vai trazer algumas listas, alguns denôminos em relação à nossa identidade. Esse é o tema da nossa exposição dessa noite, a identidade do peregrino. Quem somos nós? É sobre essa pergunta que Pedro vai responder nesses 10 versículos que nós acabamos de ler. Em primeiro lugar que Pedro fala é em relação a quem nós éramos e quem nós somos hoje. Perceba comigo do versículo 1 ao versículo de número 4, Pedro vai dar essa exortação a esses peregrinos. Nós éramos depravados, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós recebemos vida e vida em abundância e vida eterna, mas não para todos aqueles que dizem seguir a Cristo. Pedro vai exortar mais especificamente no versículo de número 3, se é que vocês têm experiência da nova vida em Cristo Jesus. Não basta, meus irmãos, afirmarmos que nós nascemos de novo, nós precisamos praticar essa nova vida. Não basta afirmarmos que somos membros de uma igreja genuinamente evangélica. Não basta nós andarmos com uma veste de crente, com um linguajar de crente, com a Bíblia de crente. É preciso sermos crentes de verdade e na verdade. Pedro vai trazer essa exortação, que não é uma exortação muito palatável aos nossos dias. É uma repreensão pastoral de Pedro aqui. Pedro vai dizer que uma vez que nós estamos caminhando rumo à Nova Jerusalém, nós precisamos deixar certas coisas. Perceba, quando nós vamos viajar, nós não levamos toda a nossa roupa, nós não levamos todos os instrumentos que estão em nossa casa. Nós escolhemos algumas peças para levar em nossa viagem. Assim também é todo o peregrino. Nós não podemos levar a bagagem que tínhamos anteriormente. Nós precisamos nos abster, nós precisamos abrir mão de certas coisas, que Pedro vai falar que coisas são essas, para que nós venhamos a caminhar de maneira triunfante nessa nossa caminhada, em nossa trajetória cristã. Primeiro lugar que nós precisamos deixar para trás é a nossa vida antiga, ou a nossa antiga vida. Perceba como Pedro exorta. Olhe novamente comigo o texto. Olha o que Pedro diz no versículo de número 1. Despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. Pedro traz a conjectura de que uma vez que nós somos verdadeiros peregrinos, no capítulo 1, nós não podemos mais andar como nós andávamos outrora. A palavra no grego que Pedro traz aqui, despojando, é retirar de sobre nós tudo aquilo que nos impede de caminharmos de maneira a glorificar o nome de Cristo sobre a face da terra. A imagem aqui é a seguinte: imagine que um corredor, ele vai ter uma maratona de 100 metros, de 200 metros. Ele não pode correr essa maratona, por exemplo, de paletó, porque o paletó vai ser um peso para o corpo dele, vai atrapalhar em sua caminhada, em sua corrida.
Ele não pode correr com um sapato social, não pode correr de calça jeans. Ele tem toda uma preparação para que ele possa chegar e ultrapassar a linha final, a linha de chegada. Pois bem, meus irmãos, é isso que Pedro nos diz, quando ele diz: despojando-vos, portanto. Nós precisamos retirar o velho homem de cima de nós. Em outras palavras, nós não podemos ter as mesmas atitudes que tínhamos anteriormente. Nós precisamos tirar de nós tudo aquilo que possa atrapalhar a nossa caminhada cristã. Só que Pedro é inciso aqui. Ele não somente dá a ordem que nós devemos retirar de nós toda a capa do velho homem, que possa nos atrapalhar dessa caminhada cristã, mas Pedro dá nomes a isso que nós não podemos mais ser. A isso que nós não podemos carregar em nossa mochila do peregrino. Primeiro lugar que nós não podemos ser, ou que nós devemos abrir mão, é de toda maldade. E no grego, essa palavra tem um significado intrigante. Porque maldade não é somente fazer o mal a outra pessoa. Maldade traz também a ideia de desejar que a outra pessoa se dê mal. É justamente o sentimento que nós tínhamos antes de sermos achados por Cristo Jesus. Perceba, maldade aqui traz a ideia de egoísmo. Eu estando bem, os outros que corram atrás. Nós não podemos mais ter esse sentimento. Nós precisamos retirar de nós a capa da maldade. Não somente de intentar o mal contra o próximo, mas desejar que o próximo se dê mal. Por que nós precisamos retirar de nós a maldade? Porque nós somos um só corpo. Nós fomos adotados como filhos de Deus. Fazemos parte de uma só família. E quando um membro desse corpo padece, todo o corpo sofre junto. Logo, se um membro da igreja sofre, todos os membros devem sofrer juntos. Não há espaço para o espírito de egoísmo em nosso meio. Nós não podemos pensar somente em nós. Agora que nós somos alcançados pelo sangue de Cristo, nós devemos pensar mutuamente. Nós devemos amar uns aos outros, como Cristo amou a igreja. Em primeiro lugar que nós precisamos retirar de nós é a maldade. Segundo lugar, não somente maldade, mas idolo. Isso deve ser retirado de nós, não de maneira hipócrita, como Pedro diz. Não com hipocrisia ou de aparência. Perceba, meus irmãos, nós não somos cristãos somente no domingo à noite. Nós somos, ou devemos relembrar isso, somos crentes todos os dias. Nós não podemos andar em fingimento, em hipocrisia. Sabe qual é a ideia aqui? É que na frente você é muito amigável, você é muito atencioso, mas basta com que aquela pessoa vire as costas para você revelar, na verdade, quem é você de verdade. Nós não podemos ser hipócritas. Nós devemos não somente falar a verdade, mas nós devemos também andar na verdade. Isso deve ser retirado de nós. O mundo vive hoje uma falsa, uma hipócrita felicidade que vai passar, que é momentânea, que é passageira. Nós não podemos ser hipócritas. É isso que Pedro está dizendo. Retirai, despojai a maldade e o dolo e a hipocrisia. Terceiro lugar que nós devemos retirar de nós é a inveja. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas. Você conhece alguém invejoso? O que Pedro está nos ensinando aqui, meus irmãos, é que nós não podemos ser
invejosos. Porque, afinal de contas, perceba, nessa vida de peregrinação, tudo fica. Você não leva nada. Responda a você nessa noite, quando você nasceu, você trouxe o que para o mundo? Nada. Quando você morre, ou quando você morrer, você vai levar o quê? Tudo fica. Nós não podemos ser invejosos. E há muito menos, nós não podemos ser invejosos e nós não podemos ser maledicentes. Nós devemos, ao contrário de tudo isso, buscarmos sermos crentes de verdade. De nada adianta, meus irmãos e irmãs, nós estarmos aqui reunidos nessa noite, elevarmos a nossa voz em oração, em louvores ao Senhor, se a nossa vida não condiz com a nossa fé. O próprio apóstolo Paulo nos ensinou uma lição maravilhosa, em Filipenses, quando Paulo diz o seguinte: já estou abastado de tudo. Sei o que é ter em grande quantidade, quanto em passar necessidade. Sei ter em abundância, Paulo diz, como em passar escassez. E aí vem o versículo que nós conhecemos, né? O versículo isolado: tudo posso naquele que me fortalece. Perceba o coração de um crente de verdade. Ele não é maldoso, ele não quer o mal, ele não deseja o mal, ele não intenta o mal para com o próximo, nem o dolo, que é a prática do mal. Ele não é invejoso, ele não é cobiçoso de coisas alheias, quebrando assim o mandamento do Senhor. Ele não é maldicente, ele não é hipócrita, ele se alegra com aquilo que Deus lhe deu. Perceba, meus irmãos, como a nossa geração é falha nesse ponto. Porque nós conhecemos pessoas que são ingratas. O que Pedro nos ensina aqui é que nós não podemos ser pessoas ingratas para com aquilo que Deus nos deu. Permita-me abrir um parênteses nessa mensagem, nessa noite. Responda a você, em seu coração, e Deus conhece o seu coração, como conhece o meu coração, como nós lemos no Salmo 139. Você já agradeceu a Deus por conta da sua família? Você já agradeceu a Deus pelo seu trabalho? Você já agradeceu a Deus pela sua saúde? Você já agradeceu a Deus pela igreja em que você congrega? Você já agradeceu a Deus nessa noite pela pessoa que está ao seu lado? Perceba, meus irmãos e irmãs, é um fato pontual e verídico. Nós só lembramos de agradecer pelas pessoas que nos rodeiam quando elas morrem. Mas não fazemos isso via de regra quando elas estão vivas. Quando morre, aí vem aquela coroa de flores, as palavras bonitas, as lágrimas derramadas, o sentimento de arrependimento por não ter feito isso antes. Mas nós devemos praticar isso hoje. Sermos pessoas gratas a Deus. Porque você tem uma família. Ao que tantas outras nessa noite não têm família. Você tem um lar. Você tem um lugar para congregar. Nossos irmãos lá do outro lado do mundo não podem fazer o que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Publicamente, audivelmente, visivelmente, em transmissão, para que todos aqueles que desejarem possam acompanhar o nosso culto. Eles estão reunidos, escondidos, e se forem pegos, serão mortos. E nós podemos aproveitar esse ambiente maravilhoso e generoso dado pelo próprio Deus. Você tem saúde. Quantas pessoas não estão nesse exato momento numa UTI? Num hospital de trauma, numa UPA, ou em tantos outros hospitais. Eu quero chamar a sua atenção para esse ponto que Pedro nos exorta. Nós não podemos ser pessoas ingratos, porque nós éramos antes maldizentes, reclamávamos de tudo, éramos invejosos, éramos cobiçosos. Entretanto, hoje nós compreendemos a mentalidade do peregrino. Tudo fica.
Hoje nós devemos pensar diferente. Hoje nós devemos ter atitudes diferentes que nós tínhamos antes. Antes murmurávamos, hoje devemos agradecer por tudo aquilo que Ele fez na cruz e por tudo aquilo que Ele faz, nos abençoando com bênçãos sem medida. Você já agradeceu a Deus hoje? E eu fecho parênteses. Nós devemos retirar de nós tudo isso. E agora o que nós vamos colocar sobre nós? Qual deve ser a nossa indumentária? Percebemos, nós retiramos a indumentária de antes e agora nós precisamos nos revestir com uma nova indumentária. E com base em que nós devemos nos revestir? Versículo de número 2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Acabamos de retirar a indumentária, e agora nós precisamos nos revestir. Mas que tipo de indumentária Pedro nos exorta? Em primeiro lugar, Pedro nos exorta a sermos desejosos, ardentemente, pelo leite. E qual é o leite que Pedro nos traz aqui? A palavra de Deus. O leite espiritual, o genuíno, perceba que ele exorta, é o genuíno leite espiritual. Não é qualquer tipo de leite. O que Pedro exorta aqui, em primeiro lugar, é aos pregadores. Pedro diz que nós devemos pregar o genuíno leite espiritual. Ou seja, nós não podemos colocar água nesse leite, porque ele deve ser o genuíno. Em segundo lugar, Pedro exorta aqui os leitores, os ouvintes. Vocês precisam ser ouvintes restritos ao genuíno leite espiritual. Não é ouvir qualquer coisa, não é ouvir qualquer palavra, é a palavra de Deus, e ela deve ser desejada por nós. Segunda pergunta dessa noite para a nossa reflexão: nós desejamos essa palavra? E não é qualquer desejo, é ardentemente. Um desejo intenso. A comparação que Pedro traz é com um bebê recém-nascido, que ele vai crescendo aos poucos, à medida que ele vai se alimentando com leite materno. Nós devemos crescer, nós não podemos ficar estagnados, nós precisamos crescer, irmãos. Crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. E esse crescimento virá apenas e exclusivamente pela palavra de Deus. O que Pedro está dizendo é que assim como um bebê só pode ser saciado com leite materno, um crente só pode ser saciado pela palavra de Deus. Perceba que o crescimento saudável da igreja só virá pela palavra de Deus. Em primeiro lugar, quem somos nós? Somos o povo da palavra. Esse é o primeiro ponto dessa exposição. Somos o povo da palavra. E há um adendo aqui. Se nós somos o povo da palavra, nós não somos nutridos por milagres. E eu queria exortar nessa noite sobre isso, em relação a isso. Se somos o povo da palavra, não somos nutridos por milagres, não somos nutridos por misticismo, somos nutridos pela palavra. O que isso significa? Se você for a uma reunião de crentes, se você for a um estudo doutrinário, se você for visitar algum culto em uma igreja que se diz evangélica e não tem pregação da palavra, não tem alimento para você. Martinho Lutero dizia o seguinte: eu não preciso ver milagres, eu preciso só da palavra. O que enche o coração do crente, meus irmãos, não é testemunhos, é palavra.
O que nutre um bebê é um leite. O que nutre um crente é palavra. Logo, um crente que não gosta da palavra, tem alguma coisa errada com o crente. Se ele não ama a palavra, se ele não almeja a palavra, se ele não deseja ardentemente a palavra de Deus, ele está definhando. Se uma mãe não der o leite para a criança, para o bebê, ele morre desnutrido. Se um crente não é nutrido pela palavra, ele morre desnutrido. A palavra de Deus é o que nutre um crente de verdade, o peregrino. Logo, em primeiro lugar, quem somos nós? Somos o povo da palavra. Paulo diz isso quando escreveu a segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Paulo diz o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim, perceba como Paulo faz essa mesma comparação com o leite materno de um bebê e um leite espiritual para um crente, a fim, versículo 17, de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Com que frequência nós estudamos a palavra? Com que frequência nós meditamos nessa palavra? Pela manhã hoje nós vimos justamente sobre isso. A palavra ela deve ser o guia das nossas vidas. Lâmpada para os meus pés, a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo 1, antes o seu prazer está na lei, prazer, satisfação, alegria, completude. Um crente só se satisfaz na palavra. Não há saúde espiritual para um crente onde não há pregação do Evangelho de Cristo. Somos o povo da palavra. Em primeiro lugar, a identidade do peregrino. Quem é o peregrino? Em primeiro lugar, é o povo da palavra. Segundo lugar, olhe comigo o que diz versículo 5 ao versículo de número 8. Versículo 4, versículo 4 ao versículo 8. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Guarde esse nome. Versículo 6. Pois está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, percebe que não é para todos, porque nem todos creem. Mas para vós que creem, essa pedra, que é Cristo Jesus, ela é o quê? Preciosa. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra principal, angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Em primeiro lugar, nós somos o povo da palavra. Segundo lugar, nós somos o povo de Cristo. Nós não estamos sozinhos. É inevitável que nessa caminhada de peregrinação, por vezes nós pensamos que estamos só.
Mas Pedro nos exorta aqui que nós estamos alicerçados, que nós estamos firmados na rocha que é Cristo. Para nós que cremos, essa rocha, ela é preciosa. Por que ela é preciosa para nós? Porque uma vez alicerçados nela, nós não podemos recuar. Nós somos chamados a avançar. Mas para os descrentes, essa mesma pedra é pedra de tropeço. Pedro diz que ela é uma pedra que vive, apontando para Cristo. E relembrando o diálogo de Pedro com Cristo em Mateus capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 18. Quando Jesus pergunta, o que diz os homens ser o filho do homem? E Pedro se levanta e diz, uns dizem que tu és Elias, ou que tu és um profeta. E Jesus olha para Pedro e diz, e vós, quem dizeis que eu sou? Resposta de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre esta pedra de Jesus, eu edificarei a minha igreja. Por isso que nós não estamos alicerçados em Pedro, como se encontra a Igreja Católica Apostólica Romana. Porque a pedra fundamental não é Pedro, a pedra fundamental que nos sustenta é Cristo. Por isso que nós somos o povo de Cristo. Porque Ele vive, ainda que tenha dado a sua vida na cruz, ao terceiro dia Ele ressuscitou. Sabe o que isso quer dizer, meus irmãos? Em outras palavras, que nós não estamos só em nossa caminhada. Que ainda que as pessoas lhe abandonem, essa pedra que vive continua com você. Que ainda que as pessoas lhe decepcionem, essa pedra que vive ainda continua do seu lado. Nós não estamos só, nós não somos um povo dispersos, perdidos por aí, sem um dono. Nós temos um Cristo. Nós temos um Emanuel, que é Deus conosco. Nós somos o povo de Cristo. 1 Coríntios capítulo de número 6, versículo 19, Paulo diz o seguinte, acaso não sabeis que vós, o corpo, é santuário do Espírito Santo, que está em vós, e que tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Nós somos de Cristo, e habita em nós o Espírito Santo de Deus. Aqui, meus irmãos, é uma exortação para aqueles que se autodenominam desigrejados. Perceba que Pedro está dizendo aqui, chegando-vos, está no plural, a reunião do povo de Deus. Não há como ser peregrino isolado. Deus não nos chamou para uma vida de isolamento, Deus nos chamou para uma vida de comunidade. Somos, no plural, o povo de Deus, somos o povo de Cristo, comprado pelo sangue do Cordeiro, sangue precioso, e esse Cristo para nós é precioso demais. Pastor Ronaldo Lindório conta que certa vez, pregando o evangelho entre os índios, reuniu muitas tribos indígenas em um congresso. E conta-se que uma mulher que morava em uma tribo distante ficou sabendo que havia essa reunião dos crentes. E ela caminhou 3 dias e 3 noites a pé, sozinha, dentro da mata, até aquele lugar de reunião. E quando ela chegou lá, que ouviu o sermão do pastor Ronaldo Lindório, ela não tinha como anotar, então ela guardou no coração dela as palavras dele, para que quando ela retornasse para a tribo dela, ela pudesse compartilhar a mensagem que ela havia ouvido do pastor Ronaldo Lindório. Terminou o congresso, aquela mulher retorna para casa, mata adentro, sozinha, no escuro, debaixo de sol, debaixo de chuva, a pé, sozinha.
ela gastou 3 dias e 3 noites para chegar no local do congresso. No retorno ela gastou 3 dias e 2 noites, porque na última noite ela acabou esquecendo um ponto da mensagem do pastor Ronaldo Lindoro. O que você faria se fosse essa mulher? Só bastava a noite, ela caminhava por dentro da mata naquela noite, e no dia seguinte chegava na tribo, esqueceu um ponto da mensagem. Sabe o que ela fez? Ronaldo Lindoro conta que ela deu meia volta, e caminhou mais 3 dias e 2 noites para o local do congresso, para que o pastor Ronaldo Lindoro pudesse novamente pregar o sermão para ela poder relembrar o ponto do sermão que ela esqueceu. Quando ela chegou no local do congresso, o pastor Ronaldo Lindoro ouviu ela dizer: pastor, eu esqueci um ponto, pastor, estava perto de chegar de casa, mas eu voltei, resolvi voltar. E o pastor perguntou a ela: mas minha filha, você estava tão perto por causa de um ponto. E ela olhou para o pastor e disse assim: pastor, Cristo é tão precioso para a gente esquecer no meio do caminho. A mensagem do evangelho é tão preciosa para a gente esquecer no meio do caminho. Cristo deve ser precioso para nós, a ponto de não negligenciar Ele. A palavra aponta para Ele. A pregação genuína aponta para Ele. É por isso, meus irmãos e irmãs, que nós não somos nutridos por milagres, por testemunhos. Não, por misticismo. Hoje o culto foi tremendo, a pregação foi o quê? Eu nem lembro da pregação, mas o culto foi tremendo. Não, isso não encanta os nossos olhos, isso não encanta o nosso coração, isso não encanta a nossa mente. O que encanta a nossa vida é Cristo sendo exposto diante de nós pela pregação da palavra. Somos o povo da palavra, somos o povo de Cristo. O que as pessoas precisam, meus irmãos, não é do seu testemunho. O que as pessoas precisam é de Cristo. Pregue Cristo, testemunhe Cristo, cante Cristo, ore a Cristo, exponha a Cristo diante dos olhos dessa humanidade perdida e depravada. Nós somos de Cristo. A igreja é dele. Somos o povo dele. O novo céu e a nova terra é dele, e nós estamos indo para lá. Já não vivo mais eu, disse Paulo, escrevendo os Gálatas, mas Cristo vive em mim. É uma honra para nós sermos o povo de Cristo. Ele poderia ter escolhido qualquer outra pessoa, mas aprove a Deus escolher a mim e a você. Você não está só, meu irmão. Você não está só, minha irmã. O mesmo que deu a sua vida na cruz, que ressuscitou ao 3º dia, fez uma promessa maravilhosa: eis que estou convosco quando? Todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu já disse aqui e vou repetir: Deus não tira férias. Para Cristo não há feriado. Ele está conosco todos os dias, de domingo a domingo, 24 horas. E ai de nós se não fosse o Senhor. Por isso que nós estamos aqui, por causa dEle. É por isso que o culto na igreja reformada não é centrado no homem, não é aquilo que agrada ao homem, é para Ele. Porque dEle e por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele a glória é eternamente. Amém. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse aponta para Ele. João Batista, que é comemorado nos nossos dias, não é? João Batista apontou para Cristo, não para João. Convém que eu diminua e que ele cresça. Somos dele. E é interessante porque Pedro vai usar Isaías 28:16 no versículo 6. No versículo 7, Pedro vai usar Salmo 118, versículo de número 22. No versículo 8, Pedro vai usar Isaías capítulo 8, versículo 14 ao versículo 15. Pedro usa palavra. E a palavra não aponta para Pedro, aponta para Cristo. Nós devemos viver para Ele. Se você estudar o livro dos Salmos,
que eram os cânticos dos peregrinos. Fica aí a dica, talvez, de uma próxima série de exposições. Cântico dos peregrinos. O povo de Israel saía de suas residências em direção a Jerusalém para prestar culto a Deus. E nessa trajetória, nessa caminhada de peregrinação, o povo entoava salmos. E os salmos não exaltavam o povo, os salmos exaltavam o Messias prometido. Qual é a aplicação desse ponto para nós? Somos o povo de Cristo. Meu irmão, minha irmã, nos dias maus, recorra a Cristo. Deixe de procurar homens. Deixe de bater na porta dos homens. Recorra a Cristo. Aquilo que você não pode fazer, Ele pode. Aquele local que você não pode entrar, Ele entra. Aquela situação, por mais difícil que esteja, aquela situação que fugiu do seu controle, ainda está no controle dEle. Recorra a Ele, faça como Ele mesmo ensinou, e quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta sobre si e ora em secreto ao teu Pai, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Não fique postando em rede social, dobre os seus joelhos e ore a Cristo. Somos o povo de Cristo. Terceiro lugar, meus irmãos. Quem somos nós? Versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem somos nós? Somos o povo da palavra, somos o povo de Cristo. Terceiro lugar, somos embaixadores do reino de Deus. Vós, porém, sois raça eleita. Que privilégio. A Bíblia diz, em Apocalipse que nós lemos no início desse culto, que toda língua, todo povo, nação, tribo, irá proclamar que Ele é santo. Nós, porém, não apenas iremos proclamar que Ele é santo, nós somos dele. Embaixadores do reino de Deus. Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho escrito por João, capítulo de número 15. Apenas o versículo 16. Evangelho escrito por João, capítulo 15, versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, isso é maravilhoso? Foi Ele que nos escolheu. Apesar de nós. Quem era você antes de Cristo ter lhe escolhido? Quem éramos nós? Toda aquela lista do capítulo 2, do versículo 1 de 1 Pedro. Toda aquela lista. Mas Ele nos escolheu. Mas há um fim na escolha de Deus. Presta atenção. Perceba qual é a finalidade dessa escolha. Eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça,
a fim de tudo quanto perdides ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Somos o povo da palavra, somos o povo de Cristo, e Jesus está deixando claro aqui que nós somos embaixadores do reino de Deus. Há uma aplicação para nós, preste atenção, por gentileza. Há uma aplicação para nós nesse grande privilégio de sermos filhos de Deus. Nós não podemos ficar acomodados no banco da igreja. Meu irmão, minha irmã, Deus não lhe chamou para você ficar acomodado. Deus lhe chamou, Deus me chamou, Deus nos chamou para o serviço. Ele não nos chamou para sermos frequentadores da igreja. Deus em Cristo nos chamou para trabalharmos na sua obra. Há 2000 anos atrás, Cristo já tinha exortado os apóstolos: rogai ao Senhor da seara, para que mande ceifeiros para a sua seara, porque os campos estão brancos, mas falta ceifeiros. 2000 anos depois, e nós estamos batendo nessa mesma tecla, ainda hoje, os campos estão brancos, mas aonde estão os ceifeiros? Eu digo a vocês onde estão: aqui. Nós somos os ceifeiros de Deus para trabalharmos na obra de Deus, na seara de Deus. Deus nos derramou copiosa misericórdia sobre nós, mas Ele também nos exorta a levantarmos e pregarmos esse reino, esse evangelho. Nós não podemos ser apenas ouvintes, ouvirmos, sermos alimentados pela palavra, sermos alimentados pela pregação, nos deleitarmos nos louvores. Não, meus irmãos, Deus nos chamou em Cristo para trabalhar. Quem somos nós? Servos. Deus nos chamou para o serviço. E nós não podemos estar acomodados: eu não quero me envolver com o trabalho da igreja. Meu irmão, minha irmã, no reino de Deus há trabalho. Precisamos nos envolver. Precisamos arregaçar as mangas. Somos embaixadores. Esse é um grande privilégio nosso. Perceba, nenhuma outra instituição na terra pode fazer o que a igreja deve fazer. Nenhum governo na terra pode fazer o que a igreja deve fazer. Nós temos o tratamento para alcoólicos, nós temos tratamentos para drogados, mas o único tratamento espiritual, só a igreja, por meio da pregação do evangelho. Por isso eu preciso bater nessa tecla. Meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos arregaçar as mangas e trabalharmos na seara do Senhor. Não há férias no cristianismo. Nós estamos em peregrinação. Nós não estamos num spa. Nós não estamos numa colônia de férias. Nós estamos em uma peregrinação. Estamos caminhando. E precisamos nos envolvermos. Paulo chega a dizer: ai de mim se não pregar o evangelho. Se não anunciar essas boas novas de grande salvação. Por que ai de mim? Porque chegará o tempo em que não haverá mais como pregar o evangelho. E eu digo mais a você nessa noite: as portas estão se fechando
para a pregação do Evangelho. Nós não podemos perder as oportunidades que Deus nos dá para anunciar esse reino, esse Cristo, essa pedra que vive, pedra rejeitada pelos descrentes, mas preciosa para nós. Imagine que você passa em um concurso público que você tanto almejou. A sua alegria certamente será tamanha que você quer espalhar para todo mundo. Consegui, finalmente, passei naquele concurso, tanto me esforcei, tanto estudei, tanto me esmerei para isso. Consegui, finalmente, e sai anunciando, e posta em rede social, e avisa todo mundo, chama vizinho, faz até festa. Agora imagine um Cristo precioso. Nós não podemos ficar calados. Somos servos. Somos sacerdotes de Deus. Somos nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. A fim de proclamardes as virtudes. E proclamarmos o Evangelho de Cristo. Abra sua Bíblia, Romanos, capítulo 10. Por gentileza. Romanos, capítulo 10. A partir do versículo 9. Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás? Isso é maravilha, né? Vamos ficar só para nós. Então, lembrar da transfiguração? Pedro. O mesmo Pedro que escreveu a carta. Senhor, está tão bom aqui. O Senhor não quer que nós façamos 3 tendas. E vamos ficar aqui, que está bom demais aqui. Vamos ficar somente só nós. Mais ninguém. Se com a tua boca confessares, em teu coração creres, serás salvo. Isso é uma benção. Versículo 10. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para todos os que invocam. Versículo de número 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será? Que bênção! Vamos ficar somente nisso? Será, meus irmãos? Eu já estou salvo. Meus filhos já estão salvos. Meu cônjuge já está salvo. Está uma bênção, uma maravilha. Vou ficar aqui mesmo. Versículo de número 14. Como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que vos anunciam coisas boas. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe aí? Onde estão os pregadores? Nos bancos acomodados da igreja. E nós, o que estamos fazendo da nossa vida nessa peregrinação? Será que estamos acomodados nos bancos da igreja? Quem somos nós? Somos o povo da palavra. Somos de Cristo. E somos embaixadores do reino de Deus. Não perca as esperanças. Ele voltará.
Segundo lugar, não perca as oportunidades. Elas são únicas. Há oportunidades que só vêm uma única vez. E eu queria permissão para abrir o segundo parênteses nessa mensagem. Se você tem de abraçar alguém, faça isso hoje. Se você tem de dizer eu te amo a alguém, faça isso hoje. Se você tem de mandar flores, faça isso em vida. Na morte será tarde demais. Aproveite as oportunidades. Fecha parênteses. Mas como nós podemos concluir essa passagem, essa porção dessa noite? Em primeiro lugar, será que como membros do corpo de Cristo, nós temos crescido espiritualmente, irmãos? Preste atenção. Somos o povo da palavra. Amém? Primeiro ponto. Somos o povo da palavra. Como povo da palavra, será que nós temos crescido espiritualmente? Será que, como povo dessa palavra, esse tem sido o nosso deleite constante e diário? Será que nós temos meditado na lei do Senhor de dia e de noite? Será que antes de tomar qualquer decisão, de falar qualquer palavra, de pensar qualquer pensamento, nós temos buscado orientação nessa palavra? Ou nós temos seguido a voz do nosso coração? Segundo lugar, será que como povo de Cristo, nós temos utilizado os dons e talentos que Deus nos deu para a sua glória e para a edificação da igreja? Em primeiro lugar, palavra. Em segundo lugar, Cristo. Ele nos deu dons e talentos. Dos mais simples. Talvez o seu talento seja de compartilhar a palavra. Seu dom. Talvez o seu dom seja de tocar um instrumento, de cantar. Talvez o seu dom seja de limpar, de cuidar das crianças, de auxiliar os trabalhos com jovens. Você é alguém disponível para trabalhar com jovens, com adolescentes. Talvez você conheça inúmeros adolescentes que estão aí no mundo e que você pode pregar o evangelho para eles, convidá-los para os trabalhos com os adolescentes da nossa igreja local, com os jovens da nossa igreja, com os homens da UPH, com as mulheres da SAF. Deus deu dons a todos nós. Preste atenção, todos nós temos dons e talentos dados por Deus, e nós não podemos enterrá-los. O que nós temos feito com aquilo que Deus tem nos dado? Terceiro e último lugar, convido os irmãos do louvor. Somos embaixadores. Nós temos pregado esse evangelho àqueles às quais Deus colocou em nossa frente ou diante de nós. Perceba, preste atenção, por gentileza, estou terminando, último ponto. Nós temos hoje uma facilidade tão grande. Imagine Pedro, ou Paulo, ou João, com uma internet, um Wi-Fi bom, naquele tempo. O que ele não tinha feito. Imagine os apóstolos com rede social. Você posta uma coisa aqui, pessoas lá do outro mundo estão vendo, do outro lado estão vendo o que você postou. Gente que você nem conhece está visualizando o que você postou. Imagine. Nós temos tanta facilidade para pregarmos o evangelho como embaixadores, como servos de Cristo. Será que nós temos utilizado dessas dádivas dadas por Deus para anunciar o evangelho de Cristo?
Lembremos, somos o povo da palavra. Somos o povo de Cristo. Somos embaixadores do reino de Deus. Cristo não lhe chamou para se acomodar. Cristo lhe chamou e me chamou para trabalhar. Vamos ficar de pé. Vamos louvar a esse soberano Deus que nos escolheu para o serviço. Louvemos ao Senhor. Após a louvor, convidar o presbítero Oscar. Estava aqui agora, hein? Oscar. Para fazer a oração.